Gilson, vamos recorrer um pouquinho aí à nossa memória, né? Você nasceu na região de Santo Antônio de Lisboa. Na época ainda era Picos ou já era Santo Antônio de Lisboa? Eu nasci na fazenda Rodeador, lugar Cangalhas, é um município de Pico. E 13 anos depois, quer dizer, quando eu já tinha 13 anos, ela se emancipou, né? Quer dizer, foi inserida, a minha terrinha lá foi inserida no município de Santo Antônio de Lisboa. Então eu tenho duas. Originariamente picoense. Eu tenho duas mães. Eu tenho a mãe biológica, Santo Antônio de Lisboa, e a mãe adotiva, Picos. A avó, na realidade, Picos. E aqui, e adotiva também, mãe adotiva, porque eu praticamente fui criado aqui. Depois que eu acerto a fase da vida, ainda menino, eu vim estudar e aí fiquei daqui, eu rasguei o mundo, né? Então, Picos é a minha terra também. Ainda menino. Bom, Gilson, nós vamos fazer a coisa hoje um tanto quanto invertida. A gente vai voltar essa pauta mais do sentimento. Sim, né? Beleza, mais sem problema. Terra, para o final desta edição do Jornal Centro-Sul. Vamos começar. Você já editou agora recentemente a 4ª edição do livro Contabilidade Geral Simplificada. Foi um livro que foi lançado em primeira edição em 2005 pela editora Senac. A Saraiva tomou as rédeas, né, passou a patrocinar a obra e já estamos em 4ª edição com perspectiva de fazermos uma 5ª edição agora neste ano de 2023. Ela era uma das 2 maiores do Brasil. Agora, com a pandemia e o Google, uma série de coisas, a mudança de paradigmas e tal, as editoras e as gravadoras foram muito atingidas, né, por essa situação. As redes sociais, o Google e etc., que é algo maravilhoso, mas tem lá seus efeitos colaterais em algumas áreas, né, e as editoras foram padecendo. A Saraiva está também nesse rol. A Saraiva pertencia a um grupo, Saraiva, com uma rede de livrarias físicas, e a editora, que chamava Saraiva Educação. Depois de algum tempo, eles tiveram que se separar, a rede de livrarias ficou de um lado e eles ficaram de outro, já foram trocados de dono. A Saraiva Educação já foi trocada de dono 2 vezes, né? Bom, Gilson, a tua imagem está muito boa ali, né? Pode voltar aí, por favor, a imagem anterior. É muito boa aí a imagem, inclusive... nesse momento, né, você que nos acompanha vê que na retaguarda aqui nossa, do Gilson Chagas em particular, tem toda a movimentação aqui do centro de Picos, né? Isso aqui não é croma, né? É uma imagem real. Os telespectadores e espectadores estão acompanhando. Mas apesar da sua imagem boa, eu vou pedir aqui a produção para colocar a imagem da Amazon, que também comercializa os seus livros, para que a gente possa fazer uma apresentação ainda aqui breve. A produção, por gentileza, é possível colocar aí o site da Amazon? Pronto, Gilson. Temos aí, ali a primeira, deve ser a primeira edição, né? Tem ali, eu estou vendo ali, a Contabilidade Geral Simplificada em 4ª edição, em 3ª edição, não, em 2ª edição, aquele logo próximo a ele. No lado esquerdo... Contabilidade intermediária? Tem a Contabilidade Intermediária, que é também uma obra acadêmica, que também publicada pela editora Saraiva, e na extrema direita, lá na direita, na minha direita, não a minha direita aqui. A direita. A direita está o livro Contabilidade Simplificada para Concursos e Exame de Suficiência, que é uma outra proposta. Tá, então vamos começar pela Contabilidade Simplificada. Como é que surgiu a ideia da série? Acontece o seguinte, quando eu comecei a lecionar em universidades, logo que eu saí do Piauí, eu passei a lecionar na Universidade Luterana do Brasil. E lá eu lecionava para os cursos de administração, de ciências contábeis, alguns cursos assim, áreas afins à contabilidade. E eu senti quanto difícil era as pessoas entenderem contabilidade, as pessoas que não são da área contábil, quanta dificuldade eles tinham de entender e de aceitar. Então, por causa da linguagem, que segundo eles, a linguagem era muito tecnicista, era bastante, digamos, cacete, né? Chata, né? Aí eu vou mudar esse jogo. Eu vou publicar um livro. Até ali eu só publicava livros literários, poesia, romances e até um livro de pesquisa, mas eu resolvi escrever um livro de contabilidade, que seria, no qual eu usaria uma linguagem
uma linguagem simples, simplificada, com um pouco de humor. Tem umas pitadinhas de humor. Né? Tem, que é para tornar mais palatável, né, a linguagem. E acessar as pessoas que não gostam da contabilidade, principalmente. E aí, publiquei pela Vestcom, na época, Vestcom, a editora de Brasília, dedicada a vestibulares e concursos, cujo nome tem essa sigla tem essa junção de nomes. Então, aí eu publiquei o Princípio da Contabilidade. Fizemos ainda 3 edições, que foram bem divulgadas. Lá no Tocantins nem se fala, foi muito, em todo o estado. Vou botar a imagem do Amazon, por favor. E em várias outras regiões do país. Exatamente. Começou, então, com aquele contabilidade simplificada. Não, começou com o princípio da contabilidade, que não está aí nessa lista. Quando eu voltei para Brasília, já em 96, aí eu resolvi... 96 não, 96 eu fui a primeira vez. Foi já em 2004 que eu retornei, mudei do Tocantins para Brasília. Fui lecionar, continuei lecionando lá nas universidades. Lá os estudantes já estudavam o livro de contabilidade, o princípio da contabilidade. Mas eu tive eu pretendia expandir mais esse livro para a área acadêmica. E a Vestcom restringia mais o trabalho dela à área de concursos. E aí eu fiz contrato com o Senac, a editora Senac. Depois da editora Senac, fizemos a primeira edição, foi muito bem distribuído e vendido e tal. E aí passamos para a Saraiva, até hoje eu estou com a Saraiva. Só recentemente é que eu acrescentei, não substituí, mas acrescentei a editora Juruá, de Curitiba, que também se ocupa de obras acadêmicas. E lá eu publiquei outro livro chamado Contabilidade para Cursos e Concursos, que me parece que está também nesse site aí do Amazon, tá? Então vamos girar aí a barra de rolagem aí para a gente ver Aí acho que ali tem eu estou vendo ali à direita, à minha direita, que tem uma dissertação de mestrado, publicada em São Paulo, numa outra editora chamada 24/7, Biblioteca 24/7, que é a Ética e a Atividade Contábil. E abaixo estão os livros. O primeiro livro que foi feito, Contabilidade Geral Simplificada, que foi publicado pelo Senac, a primeira edição. O segundo, que na ordem da esquerda para a direita, é o Contabilidade para Cursos e Concursos, já publicado agora em 2021, na editora Juruá, de Curitiba. E o outro é o volume 2. São 2 volumes, é o volume 1 e o volume 2 desse livro. Foram 2 livros do Atacada. O de textos e exercícios e o de... o de teoria e prática e o outro textos e exercícios. Exercícios, propriamente. Questões de concurso. São 2 livros com o mesmo título.